Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou responder as perguntas que vocês me enviam pelas redes sociais. Quem vai formular as perguntas e selecionar é o Félix. Tudo bom, Félix? Tudo certo, Thiago Reis. 16 anos aí cuidando das nossas redes sociais. Exatamente isso. E pode, né? Não tem trabalho infantil não, né? Não, Tá tudo bom. legalizado. Beleza, vamos lá. Bom, vamos lá para a primeira pergunta. Aqui é do Jardel. Jardel, tinha um jogador da seleção que chamava Jardel. Será que é ele? Não sei, talvez sim, né? Talvez sim, talvez sim. Tem muito jogador de futebol que me segue. Vamos lá. Pô, que bacana. Qual é o setor que mais se beneficia com a alta da Selic? Seguros, seguradoras, bancos talvez aí junto na primeira posição. Bom, por que seguradora, né? A seguradora, ela recebe o dinheiro do cliente para talvez pagar lá na frente se tiver um sinistro, né? Nesse meio tempo, o capital fica em posse da seguradora e a seguradora aplica esse dinheiro quase tudo em títulos pós-fixados. Então, quando os juros aumenta, a tendência é que o resultado financeiro aumente também. Então, seguradoras são as empresas que mais se beneficiam do aumento da taxa Selic. E eu acho que várias dessas seguradoras estão na mínima. Então, eu gosto do segmento de seguros neste momento. Pô, muito interessante. O Warren Buffett, né, ele fazia isso, só que não com títulos públicos, Sim, né? sim. Você pode explicar um pouco pra gente? Sim, a Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, tem uma dezena de seguradoras. E o que o Warren Buffett fazia de diferente um pouco do que as seguradoras no Brasil podem fazer, inclusive aqui os limites são muito mais sensíveis que lá fora, é usar esses recursos e aplicar em ações, né, o chamado float. Lá fora, as seguradoras têm limites mais soltos para comprar e vender ações, e o Warren Buffett fez isso durante a vida toda dele. Aqui no Brasil, os limites de risco são bem menores. Pô, interessante. Então vamos lá para a segunda pergunta. Mandaram pra gente... soja 3, só vale a pena comprar no terceiro e no quarto trimestre? Não. Aliás, pessoal, isso é uma dúvida muito comum que as pessoas têm, né? Empresas que têm essa sazonalidade, a ação não reflete essa sazonalidade. Não adianta assim, eu sei que o pão de açúcar vende mais no Natal, a loja Americana Varejo vende mais no Natal, vou comprar um pouquinho antes do Natal e vender depois. Pessoal, toda informação pública geralmente já está refletida no balanço das empresas, né? Não é segredo para ninguém que uma empresa como a Soja 3 tem uma sazonalidade, trimestre que fatura mais, trimestre que fatura menos, né? Então é público, não tem, provavelmente, se você ganhar dinheiro com isso, vai ser mais na sorte do que qualquer outra coisa. Já é bem público que empresas como a Soja 3 e várias outras têm uma sazonalidade, não adianta comprar um pouquinho antes e vender depois, o mercado antecipa as notícias públicas. O que acontece no caso de Boa Safra, né, o João Daronco estava me explicando, abraço João Daronco, que o que ela faz no primeiro e no segundo trimestre, ela tem alta necessidade de capital de giro, ela aumenta muito os estoques e no terceiro trimestre e no quarto ela começa a vender e daí ela fatura. Então, é uma dúvida bastante comum, eu acho bem interessante, sabe? Eu fui visitar a fábrica da Boa Safra e realmente tem isso, né? Os estoques ficam grandes em alguns períodos, eles têm câmaras frias, produzem, deixam um tempo lá e daí começa a desovar e depois o estoque praticamente zera todo. Talvez seja a empresa mais sazonal da bolsa, mas, cara, não tente tradear essa sazonalidade, provavelmente não vai dar certo. Perfeito. Terceira pergunta aqui, ó, é bem interessante, né? Que foi um conceito criado por Buffett, que inclusive é aniversário dele hoje, um grande amigo meu há décadas. E o que são moats, Thiago Reis? Moats são vantagens competitivas. O que é uma vantagem competitiva? Não sei. Uma vantagem competitiva é uma fortaleza que a empresa tem que a protege de competição. Existem algumas vantagens competitivas, como uma marca forte, né? Uma Coca-Cola, é a empresa que vem na cabeça, a primeira empresa que se lembra, né? Mindshare, né? O nome disso? Share of Mind. Share of Mind. Escala, né? Você tem uma empresa que tem uma escala grande, por exemplo, a Apple investe 15 bilhões de dólares. Se você quiser chegar e ter um celular ou um computador tão bom quanto ela, você vai ter que gastar bastante como ela gasta, né? Então é uma empresa que investe 15 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Quando você já tem um faturamento, isso aí é pouco dinheiro, mas para a maior parte das empresas isso é muito dinheiro. Switch cost, né, o custo de você mudar, já mexo no Windows, já mexo no Excel, para aprender um novo software, custa, então não vou ficar onde eu estou, né? Que mais? Patentes, né? A vacina da Pfizer é da Pfizer.
né? Isso, ela tem essa patente. Então essas são vantagens competitivas e eu busco investir, na maior parte dos casos, em empresas que têm vantagens competitivas relevantes e que estão em mercados crescentes. Você pode falar em uma empresa que talvez encaixe em quase todos esses canvas? A Apple, com certeza. A Apple tem uma baita escala, como eu já falei, tem uma marca forte, um custo de trocar muito alto. Eu sou usuário, cara, da Apple e acho que vários outros usuários que estão nos vendo aqui, bem como um custo aprender a mudar para o Android. O Android pode ser, às vezes, mais barato, às vezes até melhor, mas, putz, já estou aqui, não vou mudar, né? Isso chama switch cost. E patentes, ela tem uma série de patentes que só ela pode utilizar, né? Então, acho que é a empresa que mais preenche esses quadrinhos das vantagens competitivas, não é à toa que é a empresa que mais vale no mundo. Show! Vamos lá para a quarta pergunta. Uma pergunta bastante interessante aqui, né? Sobre uma empresa que o pessoal gosta muito, que é a Taesa. A pergunta é, os dividendos de Taesa são sustentáveis? Se ele cair, a ação cairá também? Assim, eu acho que a maior parte dos investidores não analisam o dividendo da Taesa da forma que deveriam. Né? Não adianta você ir numa ferramenta muito boa como o Estados Invest e só analisar aquele yield. Você tem que entender a história por trás daquele yield. E no caso da Taesa, muito do dividendo distribuído ao longo dos últimos anos, ele é um dividendo não recorrente. A gente indicou ações da Taesa desde o começo da Suno, foi um excelente case, mas eu acredito que os dividendos atuais dificilmente vão ser mantidos. Tem uma série de eventos não recorrentes que impactam o resultado da empresa, a gente mostra isso para os nossos assinantes. Aliás, nós temos um relatório do setor elétrico aqui, recomendo que você baixe, e eu acredito que qualquer pessoa que for fazer uma análise vai ver que é muito difícil que a Taesa pague esses dividendos de maneira sustentável. O que eu acho que vai acontecer é que em alguma hora os dividendos vão cair e algumas pessoas vão começar a questionar e vão ver, será que vale a pena manter Taesa nesse preço? Se vai cair ou não, só o mercado vai dizer, mas eu acho que quem está comprando acreditando que os dividendos são sustentáveis vai se decepcionar e talvez vai vender suas ações. Boa, aproveitar que está aqui entre eu e você, você pode falar para mim, para o pessoal de casa, alguma ação do setor elétrico que vai pagar um yield legal para os próximos meses? Eu acho que tem algumas empresas que são o contrário da Taesa, né? São empresas que vão aumentar o dividendo e que o dividendo atual são dividendos até menores do que provavelmente a empresa vai ter condição de pagar no futuro. Uma empresa como a Lupar, eu acho que tende a crescer os dividendos, a Energias do Brasil, acredito que tende a pagar mais dividendos no futuro. Uma Neoenergia, não no médio prazo, mas no longo prazo tende a pagar dividendos maiores. Então essas são algumas empresas que eu acredito que possam aumentar os dividendos e vão pagar dividendos interessantes aí. Empresas do setor elétrico que são muito boas. Não que a Taesa não seja, só não sei se nesse preço é a minha alternativa favorita. Show de bola. Vamos lá para a última pergunta, né? Mandaram aqui pra gente que a pessoa não gosta de fazer o stock picking. E daí ela queria saber se vale a pena investir via fundos. Eu acredito que sim. Né? Se você não gosta de fazer stock picking e acredita na tese de investimentos em ações, que é vencedora ao longo do tempo, eu acho que você tem dois caminhos. Ou você compra ETF, ou você coloca na mão de um profissional que vai fazer isso. Daí cabe a você fazer a diligência e escolher um bom gestor. Aliás, a Suno está com o seu fundo de ações aí, mas eu acho que são esses dois caminhos, não existe muito outro. Mesmo quem não gosta de fazer stock picking tem que investir em ações, nem que seja através de ETFs, né? Ou através de um gestor. Mas é importante que você tenha essa categoria de investimentos na sua carteira, menos se você tem mais aversão a risco, mais se você pode correr mais risco. Mas eu acho que construir uma carteira sem ações, você pode pagar um preço alto lá na frente com retornos menores. Perfeito. Para o pessoal que, né, tem interesse em fundos, quais características você diria para eles para analisar antes de comprar? Eu acredito mais do que o track record, que é muito importante, né, o resultado e tal, mas que você entenda a filosofia dos gestores e entenda a cabeça de quem está tomando a decisão. Um erro que eu acho que as pessoas fazem é, pega o fundo que foi bem nos últimos 12 meses e aloca lá. Pode ser até que dê certo, mas provavelmente você vai se decepcionar em algum momento, porque vai ter altos e baixos, é normal isso num fundo, e daí você vai comprar na alta e vender na baixa.
Eu não tomaria uma decisão somente baseada no retorno dos últimos 12 meses. Às vezes, a mera sorte pode ajudar. Eu conheço muita gente que comprou fundos de gestores baseados somente no retorno dos últimos 12 meses e depois se decepcionou. Porque viu que aquele retorno foi alto porque aquele gestor estava correndo um risco alto. E daí quando vê uma crise o fundo cai bastante. Então eu não compraria um fundo somente por conta do retorno dos últimos 12 meses. Eu buscaria muito entender a estratégia por trás do investimento daquele fundo e as pessoas que tomam decisão. Buscaria estratégias que estão alinhadas com aquilo que eu acredito e gestores que já têm alguns anos de estrada e que tenham alcançado resultados bons. Pô, muito bom. Uma aula esse vídeo aqui. Sempre bom estar com você. Imagina! Seja bem-vindo, Félix. Obrigado. E vocês? Mandem dúvidas ali nas redes sociais, me sigam no Instagram, mandem as dúvidas, a gente pega as dúvidas no Instagram, certo? Exatamente. É isso aí, me segue no Instagram, segue aqui o canal e a gente se vê nos próximos vídeos.